Então, meu boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma quarta-feira, que é a última quarta do mês de outubro de 2020. Nesta noite aqui na Fraternidade Espírita Candeia de Maria, vamos refletir um pouco sobre o que é ser um bom servidor. E dentro disso, o porquê estamos no mundo, por que estamos aqui, para que viemos, né? E não poderíamos, então, buscar outra fonte a não ser o nosso Mestre Jesus. Uma reflexão curta, mas uma reflexão necessária para o ser humano que vive no mundo hoje, onde podemos chamar do mundo egocêntrico. Vemos tantas pessoas depressivas, pessoas com ansiedade, pessoas cometendo suicídios e muitas outras doenças do psique, doenças mentais, né, doenças do pensamento, que estão aí também gerando doenças físicas, né? Quantas vezes poderíamos evitar doenças físicas mesmos, que são doenças somáticas, que vêm do nosso estado de consciência, do nosso estado de ser, do nosso estado de sentir. E temos já há mais de 2000 anos informações a qual nos oferecem esclarecimentos e condutas para evitarmos esses tipos de dificuldades que a sociedade vai cada vez mais parece sofrendo. E a passagem a qual escolhi para hoje é a última ceia. A última ceia, onde tem aquela imagem, né, pintada de Jesus com seus apóstolos, né, fazendo essa ceia. Então vamos falar sobre o que aconteceu ali. Essa última ceia que Jesus compartilhou o pão e o vinho com os seus discípulos era a ceia que antecedeu a Páscoa. A Páscoa ela é hoje comemorada também pela religião cristã, mas ela já era uma festa, uma comemoração religiosa do povo judeu, que comemorava a passagem do povo judeu do Egito, onde eles viviam em cativeiro, na escravidão, e a sua liberdade, a sua passagem pelo deserto de Canaã até chegar à Terra Santa e Prometida. Então, nessa época da Páscoa, muitas pessoas, as pessoas religiosas, os judeus eram, muitos são religiosos, eles vinham até a Terra Santa, Jerusalém, onde era, vamos dizer, a capital da religiosidade da época, né? Onde havia lá o templo sagrado. Então, eles vinham até essa Terra Santa para festejar a Páscoa em comunidade. E Jesus estando ali, então, nessa última ceia com seus discípulos, o nosso assunto não vai ser sobre a Páscoa, né? Ele é sobre uma outra reflexão do que ele aconteceu. E Jesus sentado ao centro da mesa, porque o costume judaico já era que a pessoa, o mestre, o pai, o ancião, é quem repartia e entregava o pão, né? É ele que fazia essa parte. A ceia, ela era algo sagrado, era algo como, talvez para nós, fosse para o cristão católico, talvez a missa, né? Para o espírita, o momento da palestra, o momento ali de reflexão. Então, para eles, a ceia era isso, era um momento de reflexão, era um momento de aprendizado, era um momento de prece, de oração, onde se alimentava não apenas do pão, mas se alimentava o espírito nesse momento também. E dentro disso, havia alguns discípulos discutindo, naquele momento. E nessa discussão uns diziam quem iria ser aquele que iria sentar ao lado de Jesus, ao lado do rei dos judeus, né? Quando ele chegasse aonde precisaria chegar. E Jesus, escutando essa discussão, que seria esse, que seria aquele, Jesus não reprimiu ninguém, Jesus não deu nenhuma lição de moral verbal, e Jesus fez mais uma vez o seu maior ensinamento, que é exemplificar, é fazer, é mostrar. Porque não adianta muito a gente falar se a gente também não faz, né? Só que é lógico que a gente passa por um processo de primeiro entender que a mensagem de Jesus ela é atual,
ela é necessária e ela é possível. Se não é possível hoje para mim, talvez eu já entendendo que ela é necessária e é possível, eu posso começar a me esforçar para que amanhã ela seja possível, mas eu tenho que começar a me esforçar hoje. Então Jesus, nessa sua lição, o que ele faz? Ele levanta-se, ele troca a sua veste, ele cinge-se com um tipo de um pano, um tecido. Esse pano que ele se coloca é um pano usado pelos escravos, então ali já é uma grande coisa. Ele tira a sua própria veste e bota um pano usado pelos servos, pelos escravos. Pega uma bacia com água e começa a lavar o pé dos apóstolos e enxugar com sua própria veste. E assim ele vai fazendo. Então, chegando a Pedro, Pedro não quis que o mestre lavasse seus pés. Não, mestre. Tu é um mestre, tu não pode lavar os meus pés. Sim, eu lavarei, Pedro, porque se eu não lavar, tu não estarás comigo. Ah, então lava meu rosto também. Não, é os pés que eu estou lavando agora. É isso que eu estou oferecendo. É isto que é necessário nesse momento. E o que é necessário neste momento é o que eu estou fazendo, é o que Jesus estava fazendo. E qual a grande reflexão disso? Essa passagem da Páscoa, ela teria várias passagens dessa última ceia de reflexão, mas hoje nós vamos se pegar nessa, porque eu comecei falando que o nosso mundo de hoje, ele é um mundo egocêntrico. O que é isso? Egocentrismo. É o ego, eu, no centro e as coisas em volta de mim. Tudo gira ao meu redor. Tudo é para me fazer feliz. Tudo é para o meu prazer. Tudo é para a minha evolução. E eu tenho que ser feliz sempre. Eu não posso ter dor, eu não posso ter dificuldade, eu não posso ter sofrimento, eu não posso ter decepções, eu não posso ter desafetos. E a gente acaba acreditando que a gente é o centro do universo. Como a sociedade, aí há algum tempo atrás ainda, até o século 1600 ainda, pessoas eram queimadas na fogueira porque contradiziam a teoria do geocentrismo, que a Terra era o centro do universo. Foi provado que a Terra não é o centro do universo. Mas hoje parece que o homem se colocou no centro do universo. E a gente percebe até nos adultos já, os jovens de hoje, que talvez, aqui é uma reflexão minha, né? Pode ser que por amar equivocadamente, a gente possa ter até errando com nossos filhos. Porque em uma época, por exemplo, do meu pai, que já é desencarnado, mas estaria hoje aí com 68 anos, acho eu, mais ou menos isso. Na sua época de infância, ele tinha que trabalhar. Ele era o filho mais velho de 8 irmãos, e ele tinha que ir lá lavar roupa no rio, ele tinha que acordar cedo, ir para a roça, a família tinha que ir, né? Ir para a escola até descalço, na geada, inverno, porque às vezes não tinham calçado para botar no pé. E eles precisavam trabalhar e vencer a si próprio, desde a infância. E a gente analisando, dá pena de uma criança ter tanta responsabilidade. Mas talvez o exagero foi colocar as crianças, os filhos, em redomas. E dar tudo o que eles pedem, ou tudo que a gente possa dar, ou às vezes até o que não possa dar. E ali já começa equívoco, porque os pais dizem, eu vivo pelos meus filhos, eu faço tudo por vocês. Me desculpem, mas é um grande erro. A gente tem que fazer por amor a eles, porque não são emprestados, não são nossos. Mas a gente faz por amor. Mas não é por eles. A gente tem que fazer por nós mesmos. Se eu não fazer por mim, para eles, talvez eu vou dar tudo que eu possa dar, e quando ele sair lá fora no mundo, eu criei na mente dele um egocentrismo, que o mundo está ali para dar tudo o que ele precisa. E como ele nunca escutou um não em casa, lá fora o mundo vai dar um não. E às vezes no primeiro não já gera uma depressão. Porque a maior parte das pesquisas nos dizem que a depressão inicia de algo que a gente não concorda que aconteceu na nossa existência. Ou seja, que a gente não aceita.
E tem muitas coisas que não são colocadas, são impostas. Eu aceitando ou não, elas fazem parte da minha vida, vão fazer parte e não vai mudar. E se eu ficar preso no que eu queria, aonde eu vou gerar depressão. Quando eu quero muitas coisas para mim também, e às vezes eu quero fazer, às vezes os sonhos que eu não tive, muitas vezes eu quero fazer esses sonhos sobre meus filhos. Eu quero que eles façam, às vezes, aquilo que era o meu sonho. É um outro equívoco. Eles são livres para fazer suas escolhas. Sim, somos aptos a ensiná-los, mas livres para fazer as escolhas. E onde é que está a passagem, então, de lavar os pés, né? O que seria? É a gente sair do egocentrismo. A gente sair desse tudo para mim, sabe? Porque é uma ilusão. É uma ilusão a gente acreditar que o meu status está referente ao que eu possuo. E às vezes eu achar que eu possuo uma esposa. Eu não possuo uma esposa, eu não sou dono, eu sou casado. Vai fazer 25 anos, agora é dia 2 de dezembro. Graças a Deus. Mas eu não possuo, ela não é minha, ela não me pertence. Eu tenho um filho de 23 anos, mas ele não me pertence. Ele não é meu. Eu querer gerar alegria, felicidade, status por apresentar não apenas bens materiais, mas às vezes as pessoas que estão à minha volta, é um equívoco. Às vezes eu estou enganando a mim mesmo. E o único jeito, segundo Jesus, o motivo que vemos para o mundo é para servir. Não é para ser servido. Era para servir os próximos, os outros. O lema do Espiritismo de salvação. Por que salvação? Porque entendemos que somos criados todos iguais, a partir do mesmo ponto de partida, simples e ignorante, ou seja, simples do ponto, vamos dizer, um átomo. Um átomo é simples. Uma célula já começa a ter um pouquinho de complexidade. Então nós somos criados do átomo ao arcanjo, simples, ignorantes, sem conhecimento, sem saber. Nós vamos galgando isso. Mas quando nascemos como homens aqui na Terra, na fase hominal que predomina a razão, que ela se sobressai sobre o instinto, ou deveria sobressair, porque em muitas pessoas vemos o instinto sobressair sobre a razão, né? Porque ele ainda está erradicado na gente. Então, quando nascemos aqui, já tivemos muitas e muitas existências corpóreas. Temos apenas uma vida, mas com muitas experiências. Então, se nascemos num mundo chamado de provas e expiações, é porque sim, precisamos resgatar, evoluir através do trabalho para a humanidade, para o progresso da sociedade, e não vim aqui apenas para satisfazer o meu ego e o meu prazer. Então, a partir do momento que eu olho apenas para mim, o que está à minha volta, ou o que está dentro da minha casa, eu estou equivocado. E eu vou, ora ou não, sofrer por isso. Isso vai ter consequências. Só que o contexto do lema do Espiritismo sendo fora da caridade não há salvação, que não é uma mensagem do Espiritismo, mas é uma mensagem trazida por Paulo em carta ao Coríntios, epístola aos Coríntios, fora da caridade não há salvação. Jesus quantas vezes fala que a gente precisa amar, que a gente precisa perdoar, que não basta amar o próximo, mas é necessário amar o inimigo, que vai e reconcilie quando estás a caminho. A caridade não estamos falando apenas de bens materiais, estamos falando de um contexto geral da verdadeira significação de amor. Porque a caridade, segundo Paulo, se não tiver amor, se não houver caridade e amor, não vai haver salvação. Porque se eu fazer algo para o outro, esperando que Deus veja e me contribua por isso, isso não é caridade, isso não é amor, isso não é servir. Servir é fazer com amor, é fazer com compromisso, é fazer com gratidão por poder fazer. E é fazer quando se percebe que é necessário ser feito, ou seja, Jesus foi lá e lavou o pé dos apóstolos. Ele, um mestre, um espírito crístico, que segundo Emmanuel, ele próprio
foi um co-criador do planeta Terra há 4,5 bilhões de anos atrás. A Terra já tem 4,5 bilhões de anos e Jesus já era um espírito crístico. E um grau de evolução, segundo a Revista Espírita, acima dos espíritos puros. E ele cingiu-se com uma roupa de servo, humilhou-se, lavou os pés dos apóstolos, enxugou com a sua própria roupa. E às vezes a gente acha que tem que ser servido, que eu tenho que conquistar dinheiro para não trabalhar mais. Olha que ignorância. Que eu tenho que me aposentar para ficar sentado e só passear. Ah, então não tem que descansar, não tem que passear? Lógico que tem, que a gente tem que ter equilíbrio. Mas quem que vive no descanso? Isso é ociosidade. O mundo espiritual se trabalha muito. Me desculpem para quem acha que quando desencarnar vai descansar. Rezem para que vocês estejam bem para terem trabalho no mundo espiritual. Eu rezo para que eu tenha um despertar lúcido logo e que alguém chegar lá e diz, tu tem alguma coisa aqui para fazer. Eu ainda brinco com meus amigos aqui do grupo que eu quero ir trabalhar aqui, para as trevas, para baixo. Que o trabalho é denso, é mais pesado, né? E talvez não precisa ter tanta evolução para ir lá. Então, já estou pedindo um lugarzinho por ali. Porque a ociosidade, ela é nevasta para o ser humano. Então, a reflexão de hoje, que às vezes parece até pesada da forma que coloquei, mas acho que é necessário. Está na hora de botar a candeia em cima, sobre a multidão. Não vamos mais deixar a mensagem de Jesus, a candeia, debaixo da mesa. Vamos botar em cima. Mesmo que em alguns momentos algumas pessoas possam dizer, não, essa pessoa está doida a falar isso. Ela está equivocada. Não tem como. A gente tem que olhar para a gente, vamos dizer. É a minha família? Não. Nós somos uma família universal, do universo. Deus não é Deus do planeta Terra. Não é Deus do sistema solar, da Via Láctea. Ele é do universo. Ele está em todos os lugares, a todo tempo. Como pode um ser? Se o Sol é tão mísero e tão pequeno para a plenitude do universo, porque o Sol é enorme para nós, mas pega aí na internet e vai procurar o tamanho do nosso Sol comparando com outros astros do universo. Ele não é nada. E ele está para bilhões e bilhões ao mesmo tempo. E se nós não o tivéssemos, não teria vida nesse mundo e muitos outros? Imagina Deus, a plenitude, que Ele que é o próprio Criador. E se Deus está servindo desde o princípio da eternidade, porque Deus nos serve, quem que nos concede o ar que respiramos automaticamente? O sangue que flui por nossas veias, batendo o nosso pulsar do coração, nos mantendo vivos nessa veste física, neste veículo tão importante para a nossa existência. As células trabalhando para nós. O nosso corpo tem uma complexidade tão grande, tão enorme, para que possamos estar hoje aqui conversando. E tudo, a natureza, compartilhando. A natureza compartilha, é ciclo. A natureza, ela cede para as outras categorias da natureza. O mineral cede para o vegetal cede para os animais, para os cavalos, para os bovinos. O próprio animal acaba servindo para o hominal, para o homem. E assim o ciclo vai acontecendo. E o homem acha que tudo é para nós. Que os animais estão aí simplesmente para nos servir, nos alimentar. Que a natureza está aqui simplesmente para nos dar riqueza e conforto. Não. Enquanto nós não colocarmos as coisas do mundo, não só o nosso próximo, homem, seres humanos, mas colocarmos o todo como fazendo parte de não a natureza e eu. Nós somos a natureza. Nós fazemos parte de todo aglomerado. Aí nós vamos aprender a começar a servir e sentir o prazer de servir. O prazer de poder fazer algo por alguém que necessita. E principalmente quando esse alguém não nos agradecer,
Quando a gente fazer e ficar no anonimato, é o melhor modo de servir. É o único jeito de ser realmente sentir a caridade, que o pagamento é instantâneo. É aquele bem-estar lá dentro do fundo do coração, que bate lá na alma e que alimenta o espírito, porque o espírito também precisa de alimento. Não é só o corpo físico. Senão o espírito fica anêmico, fica triste, fica melancólico. Então vamos sim, meus amigos, vamos praticar. Vamos praticar o servir. Vamos colocar hoje à noite na nossa prece para Jesus: o que tu queres que eu faça por ti? Em vez de a gente falar só para Ele dos nossos problemas e as nossas dificuldades. Vamos dizer para Ele: aonde tem alguém que sofre, aonde há, encaminhe para mim, Senhor. Só que fique de olhos abertos. É como ficar com a Wi-Fi ligada. Fique, que Ele vai te enviar, Ele vai te mandar. Mas prestemos atenção, para não deixar passar essa oportunidade quando Ele nos enviar. E assim, meus irmãos, agradeço imensamente a atenção de todos. Fico feliz por mais uma vez estar aqui. Toda quarta-feira, então, temos aí no canal, né? Quem puder assinar o canal, compartilhar, a gente agradece, que colabora também aí com a nossa fraternidade, aí, com a divulgação dessa doutrina espírita, que é tão maravilhosa para a humanidade de hoje. Nosso muito obrigado, que assim seja.